crianças correndo descalças no meio do lixo, barracos improvisados que parecem se sustentar só pela força da vontade, pessoas se virando sem banheiro, sem luz, sem quase nada. Se eu disser que existe um lugar assim, você provavelmente vai imaginar algum canto esquecido do planeta onde ninguém quer pisar. Mas e se eu te dissesse que esse lugar fica ali mesmo, bem perto de mansões luxuosas, hotéis caríssimos e praias paradisíacas frequentadas por milionários? Difícil acreditar, né? Mas é exatamente assim. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para dentro de Khayelitsha, a maior favela da África do Sul, um lugar gigante e improvável, que surgiu da exclusão, cresceu no improviso e sobrevive com uma força que você não faz ideia. E já vai se preparando, porque a história que vem agora é dessas que te deixam de boca aberta, sem saber direito o que pensar. Número 1. Localização. A nossa viagem de hoje começa na África do Sul, um país que muita gente conhece por causa dos safaris, dos parques naturais, da Table Mountain e daquelas praias que parecem saídas de catálogo de viagem. Mas a África do Sul é muito mais do que turismo. Dentro do país, a gente vai direto para a Cidade do Cabo, uma das maiores cidades sul-africanas, cheia de pontos turísticos e com uma área urbana bem desenvolvida, hotéis 5 estrelas e gente rica passeando para lá e para cá. Só que, saindo do centro da cidade, tem uma região chamada Cape Flats. É lá que fica Khayelitsha. O nome pode parecer complicado, mas é bem conhecido por quem vive ali. Khayelitsha é hoje considerada a maior favela da África do Sul. A favela se espalha por uma área enorme, com várias partes diferentes. Algumas têm casas de alvenaria, outras são cheias de barracos feitos de zinco, madeira e o que mais estiver à mão. A maioria das ruas não tem asfalto, o transporte é precário e a infraestrutura pública mal dá conta do básico. Mas ela não surgiu do nada. A história dessa favela começa lá atrás, durante os anos finais do Apartheid. E para entender como ela virou esse gigante que é hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Número 2. As origens do Apartheid e a criação forçada. Para entender de onde veio Khayelitsha, a gente precisa lembrar como funcionava o Apartheid na prática. Não era só uma política de racismo escancarado. Era uma máquina inteira montada para separar as pessoas. E para manter os negros bem longe das áreas mais valorizadas das cidades. Na Cidade do Cabo não foi diferente. Durante décadas, o governo foi empurrando os moradores negros para fora dos bairros centrais. Quem morava em áreas proibidas era simplesmente removido. Casa, história, vizinhança, tudo ficava para trás. No começo dos anos 80, as coisas pioraram. Áreas como Crossroads, que tinham virado espécie de acampamento urbano, começaram a ser desfeitas à força. E foi aí que o governo decidiu criar uma nova e temporária solução habitacional, lá nos arredores de Cape Flats. Um novo espaço onde essas pessoas seriam jogadas. O nome escolhido foi Khayelitsha. Era longe, isolado e até então praticamente vazio. Um campo aberto, de areia e vegetação rala. E foi nesse lugar que milhares de pessoas começaram a chegar. As primeiras famílias foram obrigadas a se mudar para lá em 1983. Em pouco tempo, o número de moradores passou de 50 mil e continuou crescendo. Só no fim da década, já se falava em mais de 300 mil pessoas vivendo na região. Não tinha infraestrutura, nem serviços, nem planejamento. Mas tinha gente chegando de todo canto. Porque para quem era negro e pobre na África do Sul daquela época, Khayelitsha era uma das poucas opções que existiam. Foi assim, na base da exclusão, que a favela começou a tomar forma. Primeiro com barracos improvisados, depois com áreas inteiras sendo ocupadas, uma atrás da outra. E tudo isso enquanto o país ainda vivia sob um regime que não dava voz nem espaço para quem era a maioria. O que era para ser uma solução temporária virou definitivo. E com o tempo, virou gigante. Número 3. O pós-apartheid. Com o fim do apartheid em 1994,
Muita gente achou que os bairros periféricos criados durante o regime iriam desaparecer, que as pessoas voltariam para os centros urbanos, que a segregação geográfica ia acabar junto com as leis raciais. Mas não foi isso que aconteceu. Na prática, o efeito foi o contrário. Khayelitsha explodiu. A estimativa oficial no censo de 2011 era de mais de 400 mil pessoas vivendo ali. Só que organizações como a Social Justice Coalition apontam números bem maiores. Alguns falam em 750 mil. Outras já colocam Khayelitsha com mais de 1.200.000 moradores. Por que isso aconteceu? Tem vários motivos. O primeiro é que o fim das leis não apagou décadas de exclusão econômica. A desigualdade continuou ali. Muita gente seguia sem condições de pagar aluguel em bairros formais, sem acesso a crédito, sem ter para onde ir, então ficou onde já estava ou foi para onde já conhecia. O segundo motivo é que a democracia trouxe liberdade de circulação. Pessoas que antes eram proibidas de se mudar para cidades grandes, agora podiam tentar a sorte. Só que chegando lá, a realidade era dura. E os bairros periféricos criados na época do apartheid, como Khayelitsha, acabaram virando o ponto de chegada. Aliás, vale explicar. Na África do Sul, essas áreas onde a maioria da população negra foi jogada durante o regime ficaram conhecidas como townships. Eram bairros planejados pelo governo para manter os negros afastados das áreas centrais. Ficavam longe de tudo, com pouca ou nenhuma estrutura, e foram criados justamente para segregar. Até hoje, o termo é usado para se referir a esses grandes bairros populares que cresceram nesse contexto. Hoje, só na Cidade do Cabo, esses bairros reúnem mais de 2.400.000 pessoas. São mais de 20 áreas diferentes. E Khayelitsha é a maior de todas. O terceiro motivo é que, mesmo com o fim do apartheid, não houve um plano real para resolver o problema da moradia. As promessas de casas novas, de urbanização, de integração das áreas mais pobres com o resto da cidade, ficaram no discurso. Na prática, esses bairros se tornaram fixos e cresceram como qualquer outro lugar onde vive muita gente. Khayelitsha virou uma cidade dentro da cidade. Tem escola, tem comércio, tem igreja, tem centro cultural, time de futebol, rádio comunitária. Não é mais um acampamento improvisado. É o lugar onde muita gente nasceu, cresceu, casou, montou negócio, criou família. Só que mesmo com tudo isso, a sensação é de estar sempre do lado de fora. Como se fosse um pedaço à parte da África do Sul que a gente vê nas propagandas. Uma vida paralela à África do Sul oficial. Número 4. Infraestrutura e condições de vida. Viver em Khayelitsha hoje é conviver com dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Tem a parte da comunidade que se organizou, cresceu, criou comércio, construiu casas. E tem a parte onde tudo ainda é improvisado, onde falta o básico e nada parece ter sido planejado para durar. Tem muita gente que ainda vive em barracos, feitos com zinco, madeira e plástico. Em várias áreas, não tem água encanada dentro de casa. O morador precisa andar até 200 metros para encher um balde num ponto de água coletivo. E sim, a gente está falando do século XXI. O banheiro também é coletivo. Luz, em muitos casos, só com ligação puxada no poste. Esgoto? Corre no meio da rua. Mas Khayelitsha não é tudo igual. Existem áreas mais antigas, que hoje já têm casas de alvenaria, rua asfaltada, escola, comércio, até um centro comercial no meio da comunidade. Nessas partes mais formais, a vida é outra. Ainda tem problema, mas pelo menos tem estrutura. O problema é que a parte informal cresce muito mais rápido que a formal. Enquanto o governo entrega uma casa, chegam duas famílias novas que constroem barraco onde tiver espaço. E como não tem planejamento, nem controle, nem fiscalização suficiente, a cidade vai crescendo para o lado, para frente, para onde der. E isso cria uma mistura caótica, onde cada pedaço é diferente do outro. E com essa expansão desordenada, vem outro risco que virou rotina por lá: os incêndios. Nos assentamentos mais apertados, qualquer vela acesa, fogão improvisado ou fio desencapado
pode virar um desastre. Quando o fogo começa, não tem tempo. Os barracos são colados uns nos outros. As chamas se espalham em minutos. Não tem corpo de bombeiros que chegue a tempo. Não tem hidrante. Não tem viatura na esquina. Quem segura a barra é o próprio morador. É balde, mangueira e o que tiver pela frente. É vizinho chamando vizinho, tentando salvar o pouco que tem antes que vire cinza. Número 5. Crime e violência. Se não tem infraestrutura, também não tem segurança. E isso, por ali, faz parte da rotina. Aliás, não dá para falar da comunidade sem tocar nesse ponto. Porque a violência ela está presente no dia a dia de quem mora lá. E não é só sensação, é realidade mesmo. Reconhecida como uma das maiores favelas do mundo, a região enfrenta altos índices de assalto, agressão e ameaças. E quem mais sofre com isso são justamente os grupos mais vulneráveis: mulheres, jovens, crianças. Mas por que isso acontece? Para começar, porque onde o Estado não chega, o crime preenche o espaço. O bairro cresceu muito mais rápido do que a estrutura de segurança pública conseguiu acompanhar. Em várias áreas, não tem base policial, não tem patrulhamento, não tem presença constante. A situação ficou tão fora de controle que o governo chegou a criar uma comissão só para investigar o que estava dando errado. O objetivo era entender por que a polícia parecia ineficiente e por que a relação entre ela e os moradores estava completamente rompida. Outro fator é o desemprego. A falta de perspectiva atinge uma parte enorme da população. Sem renda, sem oportunidade, sem uma direção clara, muita gente acaba caindo em atividades ilegais como forma de sobreviver. E tem mais um ponto que pouca gente comenta. A violência não está espalhada de forma uniforme. Cerca de 75% dos crimes ocorrem em apenas 20% da área total. Ou seja, tem zonas específicas onde o perigo é maior, e isso já é conhecido por quem vive ali. Só que isso não muda a sensação geral, porque mesmo que o problema esteja concentrado, o medo atinge todo mundo. E esse medo molda o dia a dia. Muda os horários, muda os trajetos, muda os hábitos. Tem rua que ninguém atravessa sozinho. Tem lugar onde a criança não brinca. Tem gente que já sabe que depois de certo horário, o ideal é não sair. E o mais marcante é ver como esse tipo de cuidado já virou parte do cotidiano. Não é mais visto como exceção. É como se todo mundo tivesse aprendido a viver num modo de alerta permanente. Número 6. Cultura e resistência. Nem só de dificuldade vive uma comunidade. E essa aqui é prova disso. Por mais que o noticiário fale sempre das partes ruins, quem conhece esse bairro de perto sabe que ali também tem vida pulsando de outro jeito. Ali tem arte, tem tradição, tem orgulho. Khayelitsha é, sem dúvida, um dos lugares mais ricos culturalmente da África do Sul. E boa parte disso vem da influência Xhosa. Para quem nunca ouviu falar, os Xhosa são um dos principais grupos étnicos do país. Falam uma língua própria, cheia de sons marcantes, com estalos que são até difíceis de reproduzir. Mas não é só língua, é cultura. É dança, é canto, é cerimônia, é forma de viver. E boa parte das pessoas que moram em Khayelitsha são descendentes desse povo. O que acontece ali é que toda essa herança foi se transformando numa nova forma de expressão. É o que muitos chamam de cultura Xhosa urbana. Uma mistura das raízes tradicionais com a vida na cidade, com influências do hip-hop, do jazz, da música gospel, do grafite e da poesia falada. Tem grupo de dança que se apresenta em festival fora do país. Tem cantor que saiu dali e foi parar em palco internacional. Tem artista plástico, tem poeta, tem contador de história. E tem muito jovem usando tudo isso como ferramenta de identidade. Aliás, essa ideia de pertencimento é forte. Quem é de lá costuma dizer com orgulho que é de lá. Durante muito tempo, dizer que vinha de um bairro como esse era motivo de preconceito. Hoje, para muita gente, virou bandeira, virou cultura. E junto com a cultura, veio também um jeito próprio de empreender. Pequenos negócios surgiram da necessidade,
mas muitos acabaram virando referência. Tem salão de beleza que começou no fundo do quintal. Tem oficina que conserta carro com pouco recurso, mas muito talento. Tem restaurante que serve comida tradicional. Tem de tudo. É o chamado empreendedorismo de sobrevivência, mas que com o tempo virou motor da economia local. Gente que não esperou ajuda de fora e resolveu fazer dar certo com o que tinha. Número 7. Desafios atuais. Hoje, Khayelitsha vive um impasse. De um lado, a comunidade não para de crescer. Chega gente o tempo todo. Tem quem vem das áreas rurais do próprio país, tem quem cruza a fronteira vindo de outros países africanos. Todo mundo buscando uma chance de vida melhor na Cidade do Cabo. Do outro lado, a estrutura não acompanha. O bairro cresce, mas os serviços públicos não crescem no mesmo ritmo. O governo até tenta. Existem programas de habitação popular, projetos para construir casas novas, melhorar escolas, ampliar acesso à água e ao esgoto. Só que essas melhorias demoram. E quando saem do papel, não dão conta de tudo. Muitos moradores até reconhecem que algumas coisas mudaram, mas também dizem com todas as letras que a violência continua alta, que as áreas mais pobres continuam esquecidas e que a maioria ainda não sente nenhuma melhoria real no dia a dia. E isso levanta uma pergunta difícil. Como é que se melhora um lugar assim sem apagar o que ele tem de único? Como transformar sem descaracterizar? Como urbanizar sem expulsar? Como trazer dignidade sem transformar tudo num condomínio que não tem mais nada a ver com quem sempre viveu ali? Tem algumas tentativas em curso. Projetos de transporte público que ligam melhor o bairro ao centro da cidade. Programas de microcrédito para apoiar pequenos negócios. Centros comunitários que oferecem cursos e capacitação. Mas a sensação, para muita gente, é que tudo isso ainda é pouco. Que o bairro continua sendo tratado como exceção. Como se fosse uma parte da cidade que está ali, mas não pertence de verdade. E isso pesa, porque quem mora ali não quer ser tolerado, quer ser incluído. Número 8. O futuro. A pergunta que fica é: para onde vai esse lugar? A verdade é que Khayelitsha não vai sumir do mapa. Já é grande demais, forte demais, relevante demais para ser ignorada. Ela virou parte da Cidade do Cabo, gostem ou não. Tá ali, presente, com tudo que tem de problema e tudo que tem de potência. A questão agora é outra. Vai continuar sendo um bairro segregado, onde só mora quem não pode escolher? Ou vai se integrar de verdade à cidade, com acesso aos mesmos direitos, aos mesmos serviços, às mesmas oportunidades? Hoje, dá para enxergar sinais para os dois lados. Tem mais casas sendo construídas, tem transporte público melhorando, tem escola nova abrindo. Mas também tem novas áreas informais surgindo, com gente montando barraco onde dá, porque ainda não tem para onde ir. Tem jovem que levanta a bandeira do bairro com orgulho, que quer mudar tudo de dentro. Mas também tem quem consiga sair e não olha para trás. O que é certo é que Khayelitsha representa um dos maiores desafios urbanos da África do Sul depois do Apartheid. Porque não é só um bairro grande, é um símbolo. E lidar com ele é, no fundo, lidar com o passado, com tudo que foi feito errado durante décadas, e com tudo que ainda dá tempo de fazer certo. O futuro dessa comunidade vai dizer muito sobre o futuro do país inteiro, porque se Khayelitsha der certo, mostra que integração é possível, que dignidade não precisa ser privilégio, e que o lugar de quem veio de baixo também pode ser no centro da cidade e no centro da conversa. E você, já conhecia essa história? Já tinha ouvido falar de Khayelitsha? Conta aí nos comentários o que achou dessa realidade sul-africana. E se quiser conhecer mais lugares invisíveis como esse, se inscreva aqui no Belo Mundo, porque toda semana a gente traz histórias de lugares que existem de verdade, mas que quase ninguém fala sobre. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.